que daria-se até a data do dia 15 de dezembro de 2024. Eu falo de um acontecimento espiritual. Nos 3 primeiros meses, também de 2025, eu vi Jair Messias Bolsonaro no centro das atenções, mundialmente falando, e o senhor dizia: dias não se passarão antes que eu cumpra este sonho da qual eu estou te dando. Uma explosão gigante, muito grande, catastrófica, nunca vista da história, que haverá notícia durante dias e dias e dias em jornais nacional e internacional. Eu vi uma colheita e o senhor dizia para mim: eu irei colher muitos grandes de cima dos altares. E o senhor disse: filho, veja que eu estou para preparar a qualquer momento, até a data, no reino espiritual, dia 15 de dezembro de 2024, o maior reboliço em território nacional brasileiro. Um tremendo sonho andando com Deus. Ele viu grandes acontecimentos no Brasil e no mundo. A Bíblia diz em Salmo 139: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 29 de novembro, entregou um tremendo sonho de revelação, que ele intitulou de um sonho andando com Deus. O Senhor lhe mostrou que nos 3 primeiros meses de 2025, Jair Bolsonaro voltará à evidência mundial, pois a mão de Deus está sobre ele. Ele viu um grande acontecimento no reino espiritual, que se dará até o dia 15 de dezembro. Neste grande sonho de revelação, ele viu ainda a Rússia e a Coreia do Norte de mãos dadas, e 17 nações mundiais, inclusive o Brasil, será assistida pelos Estados Unidos, pois Deus está levantando Elon Musk e Donald Trump como pacificador e também com justiça, e tudo o que está em oculto será revelado. Confira cortes deste tremendo sonho com o apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Tive um sonho, e nesse sonho que eu classifico nesta live, andando com Deus. Classifico eu nesta live andando com Deus. Que coisa linda, eu estou feliz, eu andei com Deus. Era como se eu estivesse passeando e Deus estivesse do meu lado, e o Senhor dizia: vamos passear, Reginaldo? E eu começava a passear, e foi o sonho mais tranquilo de toda a minha vida. Uma paz sobrenatural andava comigo. Neste sonho eu vi a Terra, o universo. Vendo a Terra e o universo, eu pude contemplar claramente, e o Senhor me dizia: olhe para a minha igreja. E o Senhor repetiu algo da qual ele já vem falando há uns pouco mais de 7 meses. E eu vi claramente, sem enrolar, eu vou passar porque o sonho é longo. Eu vi uma colheita, e o Senhor dizia para mim: eu irei colher muitos grandes de cima dos altares, em nível nacional e internacional. E eu disse, caminhando com Deus, eu disse: Deus, o Senhor há 7 meses atrás, o Senhor já falava sobre isso, e eu fiz uma live meio que obrigado, né, Senhor, porque eu não queria. Esta foi um sonho da primeira parte. Eu vi o Brasil, eu vi o globo terrestre, eu vi o Senhor levando dos altares, como eu já venho dizendo há 7 meses, não é de hoje.
Mas hoje o sonho foi eu andando com Deus. Não era, eu olhava assim, Senhor, como é que você vai levar tanta gente conhecida e grande? Se eu levar os pequenos, eu não sou Deus. Eu vou guardar muita gente para mim, muita gente. Líderes e grandes homens, pastores e levitas, adoradores. E aí eu sem medo, porque do primeiro sonho, há 7 meses atrás, eu fiquei com medo, com receio, não queria falar. Mas aí o Senhor hoje pegou nas minhas mãos e disse, vamos andar, porque eu tenho todo o globo terrestre. Para você passear um pouco, a live será um pouco longa e você tem que correr. E assim será e Deus não mudará. E Deus vai levantar uma geração que aí está em cada país, que vai assumir o último avivamento da igreja do Senhor e Salvador Jesus, antes mesmo do mesmo vir arrebatar a igreja. Antes mesmo disso. E lembrando que o avivamento vem de dentro, ele não vem de fora. E não vai passar sem que passe e se cumpra essa palavra. Continuando, o Senhor disse, agora eu vou levar você à Rússia e vou levar você o que você falou na live ontem. A Coreia do Norte. Gente, é a Coreia do Norte, não é isso? Se você estiver errado, eu não sei, porque são 2 Coreias. É onde tem aquele ditador lá. É a Coreia do Norte, não é isso? Eu via bem claro a figura daquele homem, daquele coreano, né? Aquele homem lá, ditador. Eu via muito clara a figura daquele homem. Vendo a figura daquele homem, muito obrigado, Viviane. Vendo a figura daquele homem, eu vi aquele míssil que não ia por cima, ele ia por debaixo d'água, carregado de armas mortais, e era muito nocivo à humanidade. Porque a finalidade daquele míssil era destruir tudo que passasse, né, debaixo d'água, numa quilometragem gigantesca, e podendo causar até tsunami. E eu não sei se isso será daqui a 1 mês ou 9 meses, eu não sei especificar o tempo, mas eu vi Deus meio que barrando isso, segurando, mas também significa que isso pode acontecer. Há um barramento da parte de Deus. E por isso que eu falei somente no coreano. Mas o sonho completo, Kim Jong-un é o nome dele. Muito obrigado aí, Daniel de Oliveira. Kim Jong-un. No sonho completo, eu vi os dois, tanto o coreano aí, o Kim Jong-un, como o da Rússia, Vladimir Putin. E os ambos se davam as mãos. Ambos davam as mãos. Essa live será a live mais completa da história. Isso vai ficar para a eternidade nas nações, não só no Brasil, mas nas nações. Era como se os dois estivessem participando de um acordo, feito um acordo entre ambos, entre o da Coreia e o da Rússia. E era firmado esse acordo de uma aliança entre os dois. E o Senhor dizia, vem ver, era como eu visse por cima uma explosão gigante, muito grande, catastrófica, nunca vista da história, mundialmente falando, nunca se viu isso. Eu vi a China e vi o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, e vi também o Elon Musk, né? E aquilo que se dizia, e o Senhor dizia, olha, aquilo que se diz que não há possibilidade, há possibilidade. Era como se Elon Musk, ele fosse um porta-voz do que diz a Bíblia, bem-aventurados pacificadores. Naquilo que os Estados Unidos quiser, o Elon Musk será pacificador. Escreve aí, que eu vou repetir 3 vezes.
Naquilo que os Estados Unidos desejarem, o presidente eleito Donald Trump, o Elon Musk será o pacificador. Bem-aventurado os pacificadores. Naquilo que os Estados Unidos quiser, ele será o pacificador. Naquilo que eles não quiser, aí ele já não será o pacificador. Ele será o justiceiro. Naquilo que os Estados Unidos não quiser, não será o pacificador. Então, ele passa a ser o justiceiro. Andando com Deus no sonho, eu vi. Espero que fique bem claro aqui para vocês, sem deixar dúvidas. E Deus apontava o cetro de autoridade sobre os dois, dando carta branca no reino espiritual. Isso significa muito poder. Deus apontando o cetro de autoridade sobre os dois, tanto sobre o presidente eleito Donald Trump como Elon Musk, e dando todo o poder, não para fazer a vontade deles mesmos, porque eles mesmos nem saberão quais são as vontades da qual eles irão fazer, mas a vontade de Deus usando os dois. Deus usando os dois. E com o presidente russo, havia diálogo e havia uma tranquilidade no meio. Com o presidente chinês, havia uma imposição, mas também havia diálogo e mais um pouquinho, os interesses seriam colocados em pautas e o que vale é o interesse. E Deus dizia para mim andando, eu não mudo. E aquilo que não se via e não havia possibilidade irá acontecer em território internacional. 17 nações, isso eu já falei há 9 meses atrás, tá? 17 nações serão totalmente assistidas, ou beneficiada ou protegida por uma suposta proteção americana. Essas 17 nações serão protegidas, guardadas, e o Senhor disse, vê, as 17 nações, são 17 países. E entre esses 17 países, eu vi incluso o Brasil, a Venezuela, 17 nações de primeiro impacto neste sonho que eu tive andando com Deus. Foi o primeiro, hein? Andando com Deus. Tomara que venha outros. Essas 17 nações serão beneficiadas por completo. No mesmo inteirinho, eu vi o Senhor dando uma ordem. O Senhor dizia, Reginaldo, eu darei uma ordem às nações, para que seja revelado fatos ocultos, escondidos, há mais de 4 anos. Muito mais de 4 anos. Irão vir fatos, mas muito mais mesmo, à tona em alguns países, porque eu estou dando ordem para aquilo que está em oculto seja revelado. E diz a nação da qual você pertence que haverá notícia durante dias e dias e dias em jornais nacional e internacional. Porque não haverá nada de oculto que venha ficar encoberto, porque eu irei revelar tudo. Eu irei, o Senhor, revelar tudo. Tudo, 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 tudo. Mas tudo mesmo. Há uma movimentação muito grande sobre aquele presidente que foi considerado eleito lá na Venezuela. Como é o nome dele? Raimundo Gonzalez, se não me salva a memória. E eu vi aquele homem em evidência nos jornais mundial. O nome dele é Raimundo Gonzalez.
o que foi considerado eleito lá na Venezuela. O que foi Edmundo, né? Edmundo Gonzalez, não é o Maduro. Alguns países, inclusive os Estados Unidos, principalmente, reconheceram como vencedores da eleição venezuelana o Edmundo Gonzalez. E ele estará nos 3 primeiros meses de 2025 em todos os jornais e telejornais, mundialmente falando. Edmundo Gonzalez estará em todos os jornais e telejornais mundialmente falando. Continua agora essa parte, eu leio outro. Eu vi um jogo, é isso? Eu vi um jogo. Era como se fosse uma partida de futebol. Eu vi um campo e vi os jogadores. O senhor disse, o que é isso? Ele disse, vê. Eu vi 2 técnicos conversando, eram 2 times, lógico, um jogando contra o outro. E vi 2 técnicos conversando entre si e trocando informações. O técnico e o auxiliar técnico de um time, o técnico e o auxiliar técnico de outro time. Um técnico e o auxiliar técnico de um time, um técnico e o auxiliar técnico de outro time. E eles estavam tramando estratégia, fazendo estratégias para quê? Para que o jogo pudesse ser vencido. Só que um já estava perdido, o outro já estava ganho. Um estava perdido, o outro estava ganho. Só que esse que estava ganho, ele fazia uma estratégia para dizer que estava perdido, para levar aquele que pensava que estava ganho ao centro daquele campo de futebol. Porque naquele centro daquele campo de futebol tinha um espírito de equidade e justiça. E aquele que estava ciente que estava ganhando era levado ao centro do campo de futebol, onde estava um espírito, um anjo com equidade e justiça. Eu vi aquilo e o Senhor disse, olha e observa como será. Nos 3 primeiros meses, também de 2025, eu vi Jair Messias Bolsonaro no centro das atenções, mundialmente falando, com a proporção 7 vezes maior do que esse Edmundo Gonzalez. E eu perguntei, por quê? E ele dando entrevista de centenas. Antes de terminar o ano de 2024, um acontecimento no reino espiritual que daria-se até a data do dia 15 de dezembro de 2024. Eu falo de um acontecimento espiritual que daria-se até o dia 15 de dezembro de 2024. Mas aí eu já via Jair Messias Bolsonaro. Ele já estava no centro do campo, onde tinha um espírito de equidade. E ele estava como se soltando alguma coisa, e muitas pessoas diziam, está cedendo. O outro time dizia, está cedendo, está cedendo. Mas ele não estava cedendo. Ele estava ali representando os ambos técnicos dos 2 times, tentando levar aquele para o centro do campo de futebol, aonde estava um espírito de equidade. E Deus falava para mim, eu senti uma paz. Eu dizia, deixa eu sentar um pouco, Senhor. E era um verde muito lindo. E o Senhor dizia, dias não se passarão antes que eu cumpra este sonho da qual eu estou te dando. Não passarão os dias.
antes que eu cumpra esse sonho que eu estou te dando. Vi a mão de Deus forte, iluminado, sobre proteção sobre Jair Messias Bolsonaro. Vi autoridades nacional, mas as internacional era fortíssima e colocava a mão sobre Jair Messias Bolsonaro. Vi novamente, como outrora, há mais de 30 dias, eu relatei aqui numa live. Uma crise sem precedente na diplomacia de alguns países, não só do Brasil. Mas a do Brasil era demais. E essa crise sem precedente, eu vi que alcançava alguns embaixadores de alguns países que tinham as suas embaixadas no Brasil. No dia 15 até o dia 15 de dezembro, esse fato que eu vi nesse sonho, hoje, do dia 29/11/2024, era algo num reino espiritual. E eu contemplava e vi um avião. E esse avião, meio que invisível, mas eu consegui enxergar porque o cetro de Deus apontava para o avião. O cetro de Deus apontava para o avião, e o avião era meio que invisível. E esse avião ficava na minha mente constantemente. Um avião. E o Senhor disse: filho, veja que eu estou para preparar a qualquer momento, até a data, no reino espiritual, dia 15 de dezembro de 2024, o maior reboliço em território nacional brasileiro. E eu perguntava a Deus: e esse avião que só eu consigo ver e o Senhor está me mostrando? E o Senhor dizia, uma incógnita, que é... Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e a nação brasileira. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.